Olá a todos e bem-vindos. É um prazer ter a sua audiência para um dos temas mais cruciais no mundo dos investimentos, o imposto de renda em renda variável. Hoje, nosso objetivo é desmistificar este assunto e entregar um guia prático e essencial para todo investidor. Prepare-se para aprender a otimizar seus resultados e garantir a conformidade fiscal dos seus investimentos com total segurança. Vamos começar! Aqui eu apresento o ciclo de sucesso do investidor de renda variável. Entender e cumprir este fluxo não é apenas uma obrigação, mas o caminho para a segurança e a otimização do seu patrimônio. Investir é a jornada e a declaração é a conformidade que garante o seu futuro. Vamos detalhar as 4 etapas essenciais que você precisa dominar. Primeiro, operar. Aqui é onde você executa a sua estratégia. Segundo, apurar. Aqui é onde você faz o cálculo do resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Terceiro, pagar. Neste passo, você faz o recolhimento do imposto devido, o DARF. E quarto, declarar. Aqui é onde você faz a prestação de contas anual à Receita Federal. Dominando cada fase, você garante a regularidade fiscal e potencializa seus resultados. Vamos aprofundar em cada uma delas. Neste primeiro passo fundamental, vamos entender as 2 principais formas de operar no mercado de renda variável, o swing trade e o day trade. É crucial dominar a diferença entre elas para que você defina a sua melhor estratégia. Começando com o swing trade. O que é? O swing trade é quando você compra e vende o mesmo ativo em dias diferentes. Você pode comprar hoje e vender amanhã, na semana que vem, ou até mesmo no mês seguinte. Atenção ao imposto. A alíquota de imposto de renda é de 15% sobre o seu lucro. O ponto-chave. Esta é a estratégia mais comum e ideal para o investidor com foco no longo prazo, pois está diretamente alinhada à filosofia de buy and hold, comprar e manter um ativo. Agora, vamos ao day trade. O que é? No day trade, a operação de compra e venda do mesmo ativo acontece no mesmo dia, ou seja, dentro de um único pregão. O imposto é mais alto. A alíquota de imposto de renda é de 20% sobre o lucro. É a mais elevada. O detalhe importante: o day trade apresenta um risco muito maior e, por consequência, uma tributação mais alta. Fique atento. O investidor de day trade não tem direito àquela isenção de R$20 mil em vendas mensais que existe para o swing trade em ações. Em resumo, o swing trade é mais favorável ao longo prazo, com risco e tributação menores. O day trade exige maior dedicação, tem maior risco e a tributação é a mais alta. Conhecer a sua modalidade é o primeiro passo para o seu sucesso e conformidade fiscal. Vamos falar agora um pouco sobre a regra de ouro, a isenção sobre as vendas de ações até R$20 mil. Esta regra, pessoal, é a grande aliada do pequeno e médio investidor e precisa ser compreendida em detalhes. A regra de ouro diz o seguinte: ganhos com vendas de ações são isentos de imposto de renda se o valor total das vendas no mês for inferior a R$20 mil. Isso significa que, se você se encaixar neste limite, todo o lucro que tiver naquele mês com ações estará livre de tributação. É um benefício enorme. Onde a isenção se aplica? Apenas a operações de swing trade com ações. Ou seja, somente quando você compra ações e as vende em dias diferentes. Onde a isenção não se aplica? É igualmente importante saber onde a regra não vale. Operações de day trade. Qualquer ativo como vimos, o day trade tem regra e alíquota de 20% próprias. Vendas de FIs, fundos imobiliários. Estes ativos têm uma regra de tributação diferente. Vendas de ETFs, Exchange Traded Funds. Vendas de BDRs, Brazilian Depositary Receipts. Atenção! O ponto mais importante. A isenção é sobre o valor da venda, e não sobre o lucro. Se você vender o total de R$19.999,99 em ações no swing trade no mês, seu lucro é isento. Mas se você vender R$20.001, apenas R$1 acima do limite, o lucro de todas as suas operações de ações naquele mês será tributado. Você terá que pagar os 15% de imposto de renda. Portanto, fiquem muito atentos ao somatório das suas vendas de ações no swing trade, mês a mês, para não perder este benefício fiscal. Vamos falar sobre um conceito que é a base para qualquer investidor que compra e vende ações: o custo real de compra, também conhecido como preço médio. A ideia central é a seguinte: você nunca deve olhar apenas o preço que você pagou em uma única compra. Você precisa considerar todas as compras daquela mesma ação e, o mais importante, incluir todos os custos e taxas que o corretor te cobrou.
Olhando a nossa fórmula aqui, o preço médio é simplesmente o seu valor total gasto, ações mais taxas, dividido pelo número total de ações que você tem na carteira. Isso te dá o preço real que cada papel custou para você. Vamos para o exemplo prático, que é onde a gente entende de verdade. Fizemos duas compras diferentes da mesma empresa X. Na primeira compra, pegamos 100 ações a R$ 10. Isso daria R$ 1.000. Mas tivemos R$ 5 de taxas. Então, o custo total dessa primeira operação foi R$ 1.005. Na segunda compra, o preço da ação já estava mais alto, R$ 12. Compramos 50 ações, o que deu R$ 600, mais R$ 2,50 de taxas. O custo dessa segunda operação foi R$ 602,50. Para calcular o preço médio final, o que fazemos? Juntamos tudo. Somamos os custos totais, R$ 1.005 da primeira compra mais R$ 602,50 da segunda. Chegamos a um custo total acumulado de R$ 1.607,50. Esse é o dinheiro total que saiu do seu bolso. Somamos as ações, 100 ações mais 50 ações. Temos 150 ações no total. Dividimos o custo total pela quantidade, R$ 1.607,50 dividido por 150 ações. O resultado final, o nosso preço médio por ação, é R$ 10,72. Qual é a lição aqui? Você comprou a R$ 10 e a R$ 12, mas o seu custo real não é nenhum, nem outro. É R$ 10,72. Se amanhã você vender essa ação por R$ 11, você está tendo lucro. Se vender por R$ 10,50, você está no prejuízo. É com esse R$ 10,72 que você calcula o seu resultado final e faz a sua declaração de imposto de renda. Agora que entendemos como calcular o preço médio, vamos para o nosso passo 2, que é crucial: apurar o resultado, ou seja, descobrir se tivemos lucro ou prejuízo na venda. Este slide continua o exemplo anterior. Lembrem-se que terminamos com 150 ações da empresa X, e o preço médio de compra delas é de R$ 10,72. A fórmula que estamos usando agora é a que define o seu ganho ou perda real. Resultado igual valor líquido da venda, custo de aquisição dos ativos vendidos. Percebam que estamos falando de valor líquido e de custo de aquisição. Vamos detalhar isso com a operação de venda que está no slide. Em primeiro vem a operação de venda. Decidimos vender 80 ações a um preço de R$ 15 cada. Valor da venda bruta é o dinheiro que a ação valia sem descontos. 80 ações vezes R$ 15 dá um total de R$ 1.200. Custos da venda. O corretor, novamente, cobra taxas. Neste exemplo, R$ 8. Valor líquido da venda é o que realmente cai na sua conta. Subtraímos o custo do valor bruto, R$ 1.200 menos R$ 8, resultando em R$ 1.192. Este é o primeiro número que entra na nossa fórmula do resultado. Depois vem o custo de aquisição proporcional. O segundo número da fórmula é o custo de aquisição dos ativos vendidos. Não é o custo das 150 ações, é apenas o custo das 80 ações que estamos vendendo. É aqui que o preço médio entra em ação. Usamos as 80 ações que vendemos e multiplicamos pelo preço médio que calculamos no slide anterior, que é R$ 10,72. O custo de aquisição proporcional é 80 vezes R$ 10,72, o que dá R$ 857,60. E por fim, calculando o lucro tributável. Agora é só aplicar a fórmula para descobrir o nosso resultado. Subtraímos o custo de aquisição proporcional, R$ 857,60, do valor líquido da venda, R$ 1.192. O resultado é um lucro tributável de R$ 334,40. Este é o valor sobre o qual o imposto de renda, se for o caso, será calculado. Mas atenção! Para finalizar, a mensagem mais importante: guardem todas as notas de corretagem. Elas são o único documento oficial que comprova para a Receita Federal todos os seus custos, preços de compra e taxas. Sem elas, fica impossível apurar seu resultado corretamente e você pode ter problemas com o leão. Agora que apuramos o resultado da nossa venda, lembrem-se, no slide anterior, o nosso lucro tributável foi de R$ 334,40. Vamos para o passo 3. Quanto pagar de imposto? Aqui aplicamos as alíquotas de imposto de renda. O imposto no mercado financeiro tem regras e percentuais diferentes dependendo do tipo de ativo que você está vendendo. Vamos olhar as 3 colunas do slide.
Para ações, mercado comum, alíquota de 15%. Esta coluna é sobre a venda normal de ações que fizemos no nosso exemplo. A alíquota padrão para o lucro que você obtém em operações comuns com ações, aquelas que não são day trade, é de 15% sobre o lucro. No nosso exemplo, o lucro foi de R$ 334,40. Aplicando 15%, R$ 334,40 vezes 15% resulta em R$ 50,16 de imposto de renda devido. Lembrete importantíssimo: existe uma isenção para ações. Se o total das suas vendas de ações no mês for menor que R$ 20.000, você está isento de pagar o imposto, mesmo que tenha tido lucro. Se vender R$ 20.001 ou mais, o imposto é devido sobre todo o lucro do mês. Para day trade, alíquota de 20%. A segunda coluna trata das operações de day trade. Day trade é quando você compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia. É uma operação de altíssimo risco. A alíquota aqui é maior, 20% sobre o lucro. O exemplo mostra: se você tiver um lucro de R$ 200 em day trade, o IR devido é 20%, o que dá R$ 40. Atenção! No day trade não há isenção de R$ 20.000. Qualquer lucro, por menor que seja, é tributado em 20%. Para FIs e ETFs, alíquota de 20%. A terceira coluna cobre os fundos de investimento imobiliário, FIs, e os Exchange Traded Funds, ETFs. A alíquota para o lucro na venda desses ativos também é de 20% sobre o lucro, independentemente de ser day trade ou não. No exemplo, R$ 500 de lucro vezes 20% resulta em R$ 100 de IR devido. Lembrete crucial: assim como no day trade, não há isenção de R$ 20.000 para FIs e ETFs. O imposto é devido sobre todo o lucro apurado na venda. Para resumir, a regra geral é 15% para ações, com isenção de R$ 20.000, e 20% para day trade, FIs e ETFs, sem isenção. Continuamos no nosso passo 3, aquele que calcula o imposto devido, mas agora vamos falar sobre um cenário que todo investidor enfrenta: prejuízos. O slide tem o título: Nem só de lucros vive o investidor, compensando prejuízos. A boa notícia é que prejuízos acumulados em renda variável, como ações, fundos imobiliários e ETFs, podem e devem ser abatidos dos lucros que você tiver nos meses seguintes. Isso é fundamental, pois reduz a base de cálculo e, consequentemente, o imposto que você tem a pagar. Vamos entender as regras claras de compensação. Regra da similaridade: swing trade versus day trade. O ponto mais importante é que você só pode compensar prejuízo com lucro da mesma família de operação. Swing trade, ações, FIs, ETFs. O prejuízo que você teve nessas operações só pode ser usado para reduzir o lucro de futuras operações de swing trade. Por exemplo, um prejuízo de FI não compensa um lucro de day trade. Day trade. Prejuízos de day trade só podem compensar lucros que você tiver em outras operações de day trade. Regra da validade: a eternidade do prejuízo. Olhem o símbolo de infinito no slide. Não há prazo de validade para compensar um prejuízo. Se você teve um prejuízo em 2023, você pode carregá-lo por meses, ou até anos, e abater esse valor do primeiro lucro que você tiver, seja ele em 2024, 2025 ou mais para frente. Essa é uma vantagem enorme que você deve sempre utilizar. Exemplo prático de compensação: swing trade. Para fixar a ideia, vamos ver o exemplo do swing trade, operações que não são feitas no mesmo dia. Mês de janeiro, você teve um prejuízo de R$ 500,00. Não há imposto a pagar, claro, mas você precisa anotar e declarar esse prejuízo. Mês de fevereiro, você foi melhor e teve um lucro de R$ 800. Cálculo da base tributável: você não vai pagar imposto sobre os R$ 800. Você tem o direito de abater o prejuízo de janeiro. Subtraímos R$ 800, lucro de fevereiro, R$ 500, prejuízo acumulado de jan, igual R$ 300. A sua base de cálculo do imposto é de apenas R$ 300. Imposto devido em fevereiro. Como estamos falando de swing trade de ações, a alíquota é de 15%. R$ 300 vezes 15% resulta em R$ 45 de imposto devido. Vejam como essa regra de compensação é poderosa. Se não houvesse o prejuízo, o imposto seria 15% de R$ 800, o que daria R$ 120. Compensando, você pagou apenas R$ 45. Lembrem-se sempre de guardar o histórico dos seus prejuízos e carregá-los para os meses seguintes. Excelente! Dominamos a compensação de prejuízos.
Agora é hora de pagar, gerando e quitando a DARF. O Imposto sobre o Lucro Apurado no mês deve ser pago via Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DARF. A responsabilidade pela apuração e pagamento é 100% do investidor. Guia rápido da DARF. 1. Quando pagar? Sempre que houver lucro tributável no mês, após todas as compensações. 2. Prazo fatal. O pagamento deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao das operações. Exemplo: lucro apurado em janeiro deve ser pago até o último dia útil de fevereiro. 3. Como gerar? Utilize o programa Sicalc Web da Receita Federal ou a funcionalidade de pagamento de tributos do seu Internet Banking. 4. Código da Receita. Para pessoas físicas, o código de receita é 6015. 5. Valor mínimo. Se o imposto devido for menor que R$ 10, você não gera DARF. Você deve acumular o valor para pagar junto com o imposto do S, próximo, S, mês, S, quando o total a pagar ultrapassar R$ 10. Entendendo o imposto dedo duro, IRRF. O IRRF é um pequeno valor retido na fonte pela corretora em toda operação de venda, com lucro ou prejuízo. Ele não é o imposto final, mas sim uma forma de a Receita Federal ser informada de que você está operando na bolsa. Ele funciona como um crédito que deve ser abatido do seu imposto a pagar na DARF. Para a swing trade, alíquota 0,005% sobre o valor total da venda. Como usar? Funciona como um crédito. Você deve abater o valor total retido no mês do imposto final a ser pago na DARF. Para a day trade, alíquota 1% sobre o lucro da operação. Como usar? Também deve ser abatido do imposto a pagar na DARF. Se houver prejuízo no mês, mas o IRRF foi retido em operações lucrativas individuais, esse valor pode ser compensado nos meses seguintes. Exemplo prático de abatimento. Cálculo: se o seu IR devido no mês foi de R$ 50,16. Dedo duro retido. O total de IRRF, dedo duro, retido nas suas notas de corretagem foi de R$ 1,50. Valor a pagar na DARF: R$ 50,16, R$ 1,50 igual R$ 48,66. Portanto, o IRRF reduz o valor que você deve pagar, mas não te isenta de calcular e gerar a DARF. O grande final: consolidando tudo na Declaração Anual, DAA. Além da apuração e pagamento mensal do imposto, via DARF, todo investidor que realizou operações na Bolsa é obrigado a entregar a Declaração de Ajuste Anual, DAA, no ano seguinte. Nesta declaração, você irá informar seus resultados e sua posição em ativos. A DAA tem 3 áreas principais que você deve preencher. 1. Ficha Bens e Direitos. O que é? Sua posição, quantidade e tipo, em cada ativo, ações, FIs, etc., em 31 de dezembro do ano calendário. Qual valor informa? O custo de aquisição, o preço médio que você calculou no passo 2, e não o valor de mercado no dia. 2. Ficha Renda Variável, Operações Comuns Day Trade. O que é? O resultado líquido, lucro ou prejuízo, de suas operações, consolidado mês a mês. É aqui que você importa sua planilha de controle mensal. Como preencher? Preenchendo uma aba para cada mês do ano em que houve operação. 3. Ficha Renda Variável, Consolidação do mês. O que é? Os totais de imposto já pagos via DARF e o imposto retido na fonte, dedo duro, de cada mês. Esses valores pagos ou retidos serão subtraídos do seu imposto devido total, garantindo que você não pague 2 vezes. Lembre-se, a DAA é a prova final de que você realizou todo o processo corretamente. Aqui representamos a interface do programa da Receita Federal, especificamente na seção Renda Variável, onde você irá consolidar seus resultados. Observe a tabela que você deve preencher. 1. Colunas de resultados, mercado à vista, day trade, FETF outros. Aqui, você informa o resultado líquido, lucro ou prejuízo, de suas operações, seguindo a segregação que aprendemos. Informe o resultado líquido, lucro ou prejuízo com sinal de suas operações de swing trade com ações na coluna do mercado à vista. Abaixo, nos campos específicos, informe os resultados de todas as suas operações de day trade no mês. 2. Colunas de consolidação do mês, IR fonte e imposto pago. Esta parte é crucial para garantir que você abata os valores já retidos ou pagos, evitando pagar imposto em duplicidade. Na linha IR fonte, Lei N graus 11.03304, no mês, você deve somar o dedo duro, IRRF,
de swing trade de todas as suas notas do mês e informar o total aqui. Na linha IR fonte de day trade no mês, você deve somar o dedo duro, IRRF, de day trade de todas as suas notas do mês e informar o total aqui. Por fim, no campo Imposto Pago, informe o valor total da DARF que você quitou referente a este mês de apuração. Ao preencher essa tabela para cada mês que você operou, o próprio programa da Receita Federal fará o cálculo final do imposto a ser ajustado ou restituído. Seu checklist para tranquilidade fiscal. Este checklist divide suas responsabilidades em duas rotinas essenciais, mensal e anual. Seguir esses passos garante que você esteja sempre em dia com a Receita Federal e evite multas. Rotina mensal, até o último dia útil do mês seguinte. Esta rotina é a mais importante para evitar problemas com o fisco. Reunir e organizar todas as notas de corretagem. Calcular o resultado, lucro, prejuízo, separando por tipo, swing trade e day trade. Abater prejuízos acumulados de meses anteriores, respeitando a regra de tipo de operação. Day trade compensa day trade, swing trade compensa swing trade. Se houver lucro tributável, calcular o imposto devido, 15% ou 20%. Subtrair o total de IRRF, dedo duro, do mês do imposto a pagar. Se o valor for superior a R$10, gerar e pagar a DARF, código 6015, dentro do prazo. Rotina anual, prazo da DAA, geralmente entre março e maio. Esta rotina consolida os resultados de todo o ano. Levantar o custo de aquisição da posição de cada ativo em 31 de dezembro e declarar em bens e direitos. Transcrever os resultados mensais, lucro, prejuízo, para a ficha renda variável. Informar os valores de IRRF e DARFS pagas mês a mês na mesma ficha. Conferir os cálculos do programa e enviar a declaração. Com este checklist, você tem em mãos o mapa completo para manter a tranquilidade fiscal. Recursos e ferramentas para facilitar sua vida. A tecnologia pode ser sua grande aliada. Considere usar ferramentas para automatizar os cálculos e consulte sempre as fontes oficiais para se manter atualizado. Ferramentas práticas. Calculadoras de IR. Muitas corretoras, como BTG Pactual, oferecem relatórios ou calculadoras integradas. Existem também serviços de terceiros especializados que podem ajudar no cálculo mensal. Sicalc-Web. Esta é a ferramenta oficial da Receita Federal. É utilizada para cálculo e emissão de DARFS, especialmente em casos de pagamento em atraso. Planilhas de controle. Crie ou baixe modelos de planilhas para registrar suas operações e manter o controle do preço médio. Isso é fundamental para a conferência manual. Programa IRPF. O programa oficial para declaração anual, disponibilizado todo ano no site da Receita Federal. O futuro da declaração, Revar, portal Gov.br. A Receita Federal está desenvolvendo Revar, um sistema online para apuração de IR sobre renda variável. O objetivo é facilitar o preenchimento da declaração, importando dados diretamente da B3. Atualmente, o acesso está em fase de testes e restrito a um grupo de investidores e operações específicas. Fique atento às novidades, pois este recurso pode simplificar muito a sua rotina fiscal. Com o uso dessas ferramentas, a gestão fiscal se torna muito mais eficiente. Parabéns! Chegamos ao fim da nossa jornada. Lembrem-se que manter a organização fiscal é fundamental para o sucesso. Esperamos que este guia prático tenha desmistificado o imposto de renda em renda variável. Invistam com sabedoria e declarem com confiança. Desejo a todos bons investimentos e declarações sempre em dia.